ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, tentarei ser mais breve. Na leitura de Ezequiel, é uma profecia em que Deus disse que Ele mesmo vai pastorear as ovelhas, né? Uma profecia da encarnação do Verbo. Ele se juntará a nós. É Cristo que veio para apacentar as ovelhas, para nos levar à salvação. E é Cristo que toca as nossas feridas, que enfaixa quando estamos feridos. Por isso que é sempre um mistério muito grande o que nós vivemos. Porque nós ainda, na sociedade que nós temos, a gente não aprendeu a lidar com o sofrimento. É muito difícil para nós entendermos o pastoreio de Cristo com o sofrimento. A gente passa por situações que parecem que Deus não está conosco, que Jesus não nos ama. E por isso que nós imploramos todos os dias que nós tenhamos uma vida de oração profunda. Porque se esse sofrimento chega até nós vamos ter mais capacidade, sabedoria de entender qual é o projeto de Deus com esse sofrimento. Porque senão o pastoreio fica parecendo que o pastor nos abandonou. Os santos não tinham isso. Como os santos tinham uma vida de oração profunda, quando acontecia algo de doloroso, eles tinham a capacidade de entender o projeto de Deus. Que naquela coisa nós seríamos pessoas melhores, que nossas famílias poderiam ser salvas. Agora, para entender isso, só uma pessoa que está muito íntima de Deus, porque senão não consegue. Como é que você vai conseguir entender uma desgraça que você está passando, se você não está preparado na oração, né? E é muito difícil para nós entendermos que Ele enfaixa as nossas feridas. A tendência nossa, quando nós nos ferimos, é afastar do pastor. Achar que o pastor deveria ter impedido aquilo, né? De não querer mais estar no meio do redil, nas ovelhas. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de transcender a situação, porque não tivemos uma vida de oração profunda. Isso é muito importante, né? É muito importante. Sem a graça de Deus, nós não entendemos o pastoreio de Jesus. E depois a gente vê na carta ao São Paulo que Ele deu a vida por nós, mesmo sendo pecadores. Ou seja, a outra dificuldade nossa é entendermos o pastoreio de Jesus com as nossas misérias. Quem faz direção espiritual comigo sabe que um dos pontos que eu mais tenho batido na tecla é de você sempre se apresentar diante de Deus na hora da miséria, na hora da queda. Buscar a presença de Deus quando você faz a besteira. Ah, padre, mas para que isso? Para você entender que o que Deus quer de nós é humildade. E se você reconhece que errou e busca a presença de Deus rasgando o coração, é o momento mais seguro da sua vida, que você não vai se achar Deus. O problema é que também pessoas que não têm uma profundidade de oração, quando erram, tendem a se fechar e afastar de Deus. É muito difícil esse pastoreio na nossa cabeça humana. Olha o Evangelho. O outro problema nosso, a dificuldade de entender que o pecador que está lá fora deve ser acolhido com amor, mesmo que seja para depois ele mudar. E não devemos já bater de frente com o erro, porque eles não sabem que estão errando. E para ter essa capacidade de condenar o pecado, denunciar, mas acolher o pecador, é muito difícil também. Muito difícil. E quando você junta uma pessoa que não reza, ela tem a tendência de ficar apontando o pecado dos outros e esquece que ela faz pior, né?
É outro problema também. Então, o pastoreio de Cristo hoje, nessa sociedade atual, é muito complicado sem a oração. Porque todos os parâmetros que antigamente tinha na sociedade e na família, porque os pais educavam mais na fé do que hoje, não tinha esse bombardeio de internet, que acaba com todos os parâmetros. Hoje, nós temos que ficar gritando no deserto, né? Gritando no deserto. Rezem. O sofrimento é inevitável, mas ele faz parte do projeto de salvação divino. Busquem a misericórdia quando caírem. Acolha os pecadores. Agora, para viver isso, temos que estar inseridos no Sagrado Coração de Jesus. Temos que ter uma intimidade com Jesus. É difícil para o padre, é difícil para o leigo, porque nós estamos hoje meio perdidos, né? Não tem mais aquela sociedade que nos segura. A sociedade civil está um caos. As autoridades civis hoje estão um caos. Olha o que aprontam essa semana aí. Criam um caso de uma criança de 11 anos, que teve um relacionamento, nem foi estupro com um menino de 13 anos. Pega uma gravidez de 7 meses, coloca na mídia como se fosse aborto, é um assassinato. Agora, olha o maquiavelismo de tudo. Tudo pensado. Tudo para criar a reação do povo a favor, porque é uma criancinha que a igreja está querendo. É uma criança de 7 meses que estava ali. Foi um assassinato. Com o consenso dessa imprensa. Como é que numa sociedade dessa você vai conseguir viver sua fé se não rezar? Que jeito? São canalhas no judiciário, canalhas no Ministério Público, canalhas no Executivo, canalhas no Legislativo, mudando todos os parâmetros, esquecendo que são criaturas. Eu digo e repito, hoje, se nós não conseguimos rezar, nós sofreremos muito e não saberemos por quê, e muitos se perderão.